Bom, pessoal, hoje estou aqui para falar desse caso de corrupção, né, esse escândalo das joias aí da família Bolsonaro e, na verdade, direcionar isso para a corrupção como um todo, né? Tem uma tese de que a direita seria mais honesta, a esquerda seria mais corrupta, e eu quero discutir isso para ver se é isso mesmo. Teve agora esse caso, esse escândalo das joias aí, onde o Bolsonaro usou todos os recursos que podia, todo o aparato do Estado que estava nas mãos dele, né, ele como presidente da República. Inclusive, nos últimos dias do governo, ele foi lá tentar, né, reaver essas joias, usou seu ajudante de ordens, usou o chefe da Receita Federal para tentar reaver as joias, usou vários órgãos do governo que estavam à disposição dele, mandou um sargento lá buscar, mandou ministro, mandou quem ele pôde. E joias essa que não era presente pessoal para Bolsonaro. Vamos lembrar que o governo brasileiro vendeu refinarias a preço de banana para o governo saudita, vendeu para outros árabes dos Emirados Árabes Unidos, vendeu vários braços da Petrobras, né, várias refinarias e vários órgãos ali da Petrobras a preço de banana. E aí Bolsonaro ganha um presente no valor de 16 milhões de reais. Olha que estranho, né? Um presente para o governo brasileiro. Bolsonaro percebe que é muito valor, que é muita grana, né? Isso o presente da Michelle, né? Jorge da Michelle. Falta ainda o presente do Bolsonaro, aquele cavalo, aquela caneta, aquele conjunto lá que é de altíssimo luxo, né? Ambos apropriados indevidamente por Bolsonaro. Isso é crime, corrupção. Aquilo ali deveria estar com patrimônio público brasileiro. E ele tentou reaver, disfarçar o quanto pôde, né? Dizer que, não, a joia não é minha, não ia pegar isso não, mas tentou mandar 4 vezes lá para buscar isso e nunca dizendo ali no documento oficial que era para mandar para o patrimônio histórico brasileiro, né? Para o arquivo da presidência da República e não dele pessoalmente, né? Então é claramente o caso de corrupção, né? Vamos ver se vai gerar condenação, se vai gerar de fato problema com o Bolsonaro, mas é um caso de corrupção. Mas eu não estou aqui para falar de um caso de corrupção, para falar desse caso que eu acho que já tem sido bastante falado por aí. Estou aqui para discutir a tese amplamente difundida pela direita e que uma parte da população adere a isso, de que a esquerda é mais corrupta do que a direita, né? De que a esquerda, por ser estatista, por defender a não privatização, por defender a escola pública, o hospital público, a empresa pública, a Petrobras pública, os Correios públicos, enfim, por defender empresas públicas estatais, seria corrupta. E a direita, por ser privatista, a direita por defender que deva se vender tudo, privatizar tudo, que o Estado não deva ter nada, né, seria mais honesta. A tese por trás disso é de que o Estado é corrupto, o Estado é ineficiente, tem corrupção no Estado. Ao passo que na empresa privada não tem corrupção. Na empresa privada ela é honesta e ela é eficiente. Corrupção é uma coisa que ocorreria, né, segundo essas pessoas, segundo essa tese difundida pela direita, é uma coisa que ocorreria nas empresas estatais, com os funcionários públicos, coisa que não ocorreria com as empresas privadas. Tese essa que não tem o menor fundamento. Não está baseada em nada, não está baseada na experiência. Não está baseada, inclusive, nos próprios casos de corrupção que a gente viu aí na grande mídia nos últimos anos, nas últimas décadas. É que o enfoque que é dado pela mídia faz a população odiar o político, mas não odiar o empresário. Para ter a corrupção, você sempre tem que ter o corrupto, que é o funcionário público, e o corruptor, aquele da empresa privada. E quando eu falei que o funcionário público, também não necessariamente, né? Você pode ocorrer isso dentro de uma empresa privada, né? Você pode ter de uma empresa privada para outra. O escândalo das Americanas agora é um bom exemplo disso, né? Mas o que a gente vê na mídia você tem um caso de corrupção, que é o corrupto, que é o funcionário público que recebeu algum benefício para beneficiar uma empresa privada. Essa empresa privada, ela de fato ficou com benefício. O que o funcionário público está recebendo, de qualquer órgão que seja, da Petrobras, da Secretaria de Educação, de Segurança, ou o que quer que seja, ele recebeu uma propina, que é uma fração, é um prêmio, por algum trabalho que ele realizou em benefício de alguém, de indivíduo ou de alguma empresa. Você sempre tem o corrupto e sempre tem o corruptor. Só que as reportagens dão ênfase e mostram ali a cara constrangida do político que recebeu esse benefício. Mas não falam do corruptor, daquele que recebeu de fato, aquele que comprou uma empresa a preço de banana. Como Bolsonaro, por exemplo, vendeu empresas nossas a preço de banana. Essa tese é difundida pela mídia há anos e anos e anos e anos. E agora, com o PT no poder ao longo, né, de 2013 a 2016, esses 13 anos que o PT esteve no poder, sofreu-se claramente, tem estudos que comprovam isso, eu gosto sempre de citar isso, né, um massacre midiático.
Massacre midiático é você o tempo inteiro falar de corrupção na mídia. Você teve capa de jornal falando de corrupção com mala de dinheiro embaixo, Lula, não sei o que, não sei o que lá. Onde o assunto Lula ali não tinha nada a ver, ele estava falando de outra coisa. Mas intencionalmente botaram uma imagem de dinheiro e embaixo dessa mala de dinheiro botaram ali Lula, não sei o que lá, falando de outro assunto. Mas lógico que a população vai associar a mala de dinheiro que está em cima na imagem a Lula. Isso é só um exemplo desse massacre midiático recebido pelo PT. Outro é William Bonner falando ali de corrupção e você tem um cano mostrando, né, de dólares reais ali saindo de dinheiro de corrupção. Sempre que ia falar aí, falava a palavra Lula muitas vezes ali. Então Lula, o PT, a esquerda como um todo, né, porque a imagem que eles queriam negativa não foi do Lula só, né, criou-se da esquerda como um todo. É de que a esquerda é mais corrupta. E a direita não, ela não criou essa imagem. No entanto, se você for pegar os maiores casos de corrupção da história do Brasil por valores desviados, né, por volume de recursos perdidos, desviados, você vai ver que a maioria deles são em governo de direita. O governo do PSDB, particularmente, os casos criminosos de privatização das empresas estatais brasileiras. Só que na época você não tinha esse massacre midiático. A mídia batia no governo, mas não tinha comparação com o que ocorreu na época do PT, onde tinha-se a intenção de derrubar o governo, de criar uma imagem negativa do governo. A mídia sempre tem lado, vamos lembrar disso. Então você criou esse senso comum. Você já tem uma classe média moralista, falsamente moralista, que é corrupta pra caramba também, né? Sonega imposto de renda quanto pode, tem um monte de todo o benefício que pode arrancar do Estado, ela arranca também, mas ela morre de raiva de repente uma corrupção feita por um pobre, alguma outra coisa, ou que o governo faça, né? Mas não vê a sua própria corrupção. E aí a gente criou esse ambiente de o principal argumento contra o PT, contra o Lula, contra a esquerda como um todo, é que é corrupto. Lula é corrupto, o PT é corrupto, a esquerda é corrupta. Eu vi o slogan de um carro esses dias, né? Sou cristão, não voto em ladrão. É um senso de que a direita é correta, a direita é moral, a esquerda seria corrupta. E tem-se um senso de superioridade moral entre os eleitores do Bolsonaro, particularmente, você vê isso, né? Eles se consideram pessoas honestas. Eu já ouvi que, olha, como é que pode? A pessoa que vota no PT deve ter um desvio de caráter. A pessoa que está ali votando num corrupto, é porque essa pessoa deve ser corrupta na vida dela privada também. Eu já ouvi isso no dia a dia, aposto que vocês também já ouviram coisas parecidas, né? Essa tese de que a direita teria uma lisura, ela seria moral, e a esquerda, por ser estatista, seria corrupta, né? Estaria intimamente atrelada à corrupção. Como você não tem como discutir, a direita não tem como apresentar propostas para a política, para a economia, para o campo social, ela foca o seu discurso no discurso anticorrupção, que é algo já profundamente cravado no senso comum do brasileiro, né? Se você perguntar para um cidadão médio brasileiro qual o problema da política no Brasil, ele fala que os políticos são ladrão, são filho da puta, o político rouba o povo, bota tudo no bolso dele e leva tudo. É uma explicação mais simplista. Tem outro vídeo que eu discuto só isso, né, onde eu falo que a corrupção não é o principal problema do Brasil, ou não é essa corrupção que a gente vê na mídia, né? A maior corrupção do Brasil ela já está institucionalizada no Estado brasileiro, na cultura brasileira, na economia brasileira, de modo que a gente nem percebe. O maior desvio de recurso brasileiro é legalizado, que é o sistema da dívida pública, onde metade quase dos recursos do governo federal, por exemplo, vai para pagar os juros, a própria dívida pública e os juros da dívida pública, que não acaba nunca. Isso é metade do orçamento do governo federal. Metade do orçamento do governo federal. E tem a ver com a política de juros que a gente está discutindo agora, defendida pela direita. Quanto maior a política de juros, mais dinheiro você manda para o Itaú, para o Bradesco, para o Santander, para o Bank Boston e etc. Isso é corrupção clara, escancarada. Ninguém tem coragem de meter a mão nisso, né? O Lula agora está brigando com o presidente do Banco Central por conta desses juros altos e absurdos que a gente está vivendo. Isso é defendido pela direita e não é visto como corrupção, mas na verdade é corrupção. A questão é, alguns são manipulados pela mídia para poder ter essa visão. Outros são desonestos mesmo. Alguns são simplesmente levados a crer isso porque vê no Jornal Nacional, vê no SBT, vê na Record e vê nos grupos de WhatsApp dele, dos youtubers de direita, né, muitas vezes pagos por eles para fazer esse discurso e acreditam nisso. Outros são falsos mesmo, são desonestos, usam a corrupção enquanto podem, fingem que não vê a corrupção do Bolsonaro. Como é que explica essa questão das joias agora? Por que esse presente de 16 milhões? Se a joia era do Bolsonaro, por que ele tentou pegar 4 vezes essas joias? Se o presente era para o Estado brasileiro, por que não se mandou um documento lá, documento do próprio patrimônio público histórico para receber essas joias? Porque sempre foi Bolsonaro, de forma informal, tentando reaver essas joias quando estava para viajar já para os Estados Unidos.
E os casos de corrupção dos filhos do Bolsonaro? E as investigações contra Flávio Bolsonaro, que o Bolsonaro fez de tudo para não deixar andar? Por que o Bolsonaro demitiu Moro? Já esqueceram disso? Só para a gente pensar. E como é que o cara da direita explica isso? Como é que o eleitor do Bolsonaro explica esses casos de corrupção? Cadê o argumento moralista nesses momentos? Vai se inventar alguma coisa qualquer para se tentar disfarçar. Mas o Lula roubou, mas o ladrão. Ou seja, é o caso de gente que é desonesta. Então, entre esse eleitor, você vê dois tipos de pessoas, né? Ou o inocente, que está simplesmente manipulado, que acredita mesmo que são as informações a que ele tem acesso, ou o desonesto, que é aquele cara que sabe, mas finge que não está vendo a corrupção e gosta de enfatizar a corrupção da esquerda, porque na verdade ele não tem coragem de dizer o que de fato pensa da política. Pessoal, então é isso, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, queria convidar você aqui a curtir o vídeo, né, coisa que era para ter falado lá no início. Diz aqui o que você achou, manda o vídeo para esse seu amigo que diz que Lula é ladrão e corrupto e que a esquerda é corrupta. Quero ver se ele tem resposta para esse tipo de coisa que eu levantei aqui. Lembra-se de se inscrever, pessoal, tem um itemzinho aqui embaixo para você clicar no se inscrever no canal, né, quem não for inscrito ainda. Quem puder e quiser se tornar membro do canal e contribuir, tem um linkzinho aqui embaixo no meu Seja Membro, onde você pode contribuir com isso. Ok, pessoal? Um abraço, até quarta que vem e domingo que vem tem um vídeo no canal. Até lá!